Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou dar uma aula com o seguinte tema: por que eu estou nesse mundo? E aí, para começar então a aula de hoje, eu coloquei aqui, um slide com 4 cores. Não sei se vocês conseguem ver direitinho quais são as 4 cores. É um quadrado vermelho, um roxo, um azul e um amarelo. E aí eu gostaria que vocês imaginassem que existe apenas uma ordem correta. Imagina que seja, um código para abrir um cofre, faz de conta. E aí eu vou criar então uma senha usando essa sequência de essas cores, mas em alguma sequência que eu determinei, eu escolhi. E aí, digamos que eu vou lá e peço para vocês chutarem totalmente ao acaso qual é a ordem que vocês acham que é a ordem correta. E aí alguns diriam, eu acho que a ordem correta é amarelo, roxo, vermelho, azul. Eu acho que a ordem correta é roxo, amarelo, azul, vermelho. Eu acho que a ordem correta é amarelo, azul, roxo, vermelho. Bom, e aí várias pessoas chutariam muitas possibilidades. Mas só existe uma única ordem correta, que foi a que eu estabeleci como senha para abrir meu cofre. Agora uma perguntinha de matemática. Quantas ordens vocês acham, quantas possibilidades vocês acham que são possíveis de ser montadas a partir dessas 4 cores? Então, essa é uma matéria que a gente aprende no 2º ano do ensino médio, chamada análise combinatória. E aí, quando a gente faz o cálculo, a gente vê que as possibilidades são 24. Então, aqui eu me dei o trabalho de colocar todas as 24 possibilidades: amarelo, azul, roxo, vermelho, amarelo, roxo, azul, vermelho, roxo, azul, vermelho, amarelo, e assim vai. 24 possibilidades. Ou seja, a chance de vocês acertarem de primeira qual é a senha para abrir o meu cofre, ao acaso, eu não vou dar nenhuma pista, não vou falar qual cor começa, nem nada. Totalmente ao acaso. A chance é vocês acertarem 1 a cada 24 alunos acertarem. 1 a cada 24 pessoas acertarem qual é a ordem correta. Mas, e se por um acaso eu decidisse aumentar a quantidade de cores? Eu aqui acrescentei o verde, que não tinha antes, Era o vermelho, roxo, azul e amarelo. Aqui as mesmas 4, só que eu acrescentei o verde. O que vocês acham? Vocês acham que, sendo 5 cores, existem mais possibilidades, mais do que 24, menos do que 24, ou vocês acham que continuam as 24 possibilidades? Bom, quando nós fazemos o cálculo, e o cálculo a ser feito é 5 fatorial. Se vocês não sabem o que é 5 fatorial, não se assustem. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí, multiplicando isso tudo, dá 120 possibilidades. Então, aqui, com 4 cores, eu tinha 24 possibilidades. Eu aumentei só uma cor e nós fomos para 120 possibilidades. Ou seja, se eu fizesse uma senha para abrir um cofre e fossem essas 5 cores, a chance de você acertar de primeira qual é a sequência correta é 1 a cada 120. Ou seja, é muito pequena a chance de você acertar de primeira. E se por um acaso fossem 6 cores? Aumentei aí, Bom, se fossem 6 cores, eu teria que fazer 6 fatorial, ou seja, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que daria 720 possibilidades. É uma coisa assim muito grande, A chance de você acertar de primeira uma sequência de cores, uma sequência correta, só existe uma sequência correta. A chance de você acertar de primeira é 1 em 720, é uma coisa assim muito pequena, Mas e se por um acaso, vamos forçar um pouco mais, fosse uma caixa de cor
uma caixa de lápis de cor com 46 cores. 46 cores. Vocês acham que quantas possibilidades existiria? Quantas chances, né? Qual é a chance de você acertar de primeira uma sequência com 46 cores? Vocês vão ficar surpresos, mas a chance é isso aqui. É o número 5, aproximadamente, eu arredondei. Mas é o número 5 com 57 zeros na frente. Eu não sei nem falar esse número, né? É muito mais que milhão, que bilhão, que trilhão. Então é o número 5 com 57 zeros. E aí vocês devem estar falando, gente, Thaís, muito louca, né? O que tudo isso tem a ver com por que eu estou nesse mundo? Que ela falou que era o tema da aula. Nada a ver, né? Tem tudo a ver. Esse foi o meu jeito meio doido de trazer vocês para uma realidade muito concreta. Que nós temos 46 cromossomos. E só existe uma única ordem correta. Só uma. Para a pessoa nascer saudável, geneticamente perfeita. Se um cromossomo trocar ali de lugar, der um problema ali no cromossomo 23, a pessoa já nasce com uma doença. A pessoa nasce com síndrome de Down, a pessoa nasce com uma mutação genética, assim, muito terrível. Ou, às vezes, né, a pessoa nem consegue se formar. Então, a gente nota o seguinte, que se por um acaso nós fôssemos fruto do acaso, a chance de nascer um ser humano normal, geneticamente perfeito, era que a cada isso aqui de pessoas no mundo, um seria normal. Todos os outros seriam doentes. E a gente olha pro lado e a gente vê que tá errada essa conta. A gente vê que a quantidade de pessoas geneticamente normais é muito, muito, muito maior do que as pessoas que nascem com alguma deficiência. Então isso dá pra gente uma noção de que é impossível que nós sejamos frutos do acaso. Não tem nenhum cabimento isso. Nós fomos pensados. Essa ordem, ela foi pensada. E ela foi pensada, se ela foi pensada, e nós vimos que foi, ela foi pensada por alguém. E esse alguém usou de razão e inteligência para fazer essa ordem. E é mais ou menos isso, né? Simplifiquei muito, empobreci muito. Santo Tomás de Aquino, que ele diz, ele tem as 5 provas da existência de Deus. E aí a 5ª prova é exatamente isso. A prova pelo governo do mundo. Deus é a inteligência ordenadora. Existe uma ordem no universo que é facilmente verificada. A gente acabou de verificar que existe mesmo uma ordem. Ora, toda ordem é fruto de uma inteligência. Não se chega à ordem pelo acaso nem pelo caos. Logo, há um ser inteligente que dispôs o universo na forma ordenada. Ou seja, se existe uma ordem, existe alguém que ordenou. Isso é uma prova totalmente racional, incontestável da existência de Deus. A gente não usou nenhum argumento bíblico, eu não citei aqui nada. Simplesmente matemática. E mesmo que se por um acaso nós tivéssemos apenas 4 cromossomos, só 4, mesmo assim, a chance era um ser humano saudável a cada 24, outros 23 doentes, um saudável e 23 doentes, geneticamente, né, doentes, assim. E a gente vê que não é isso que acontece. Então a gente vê que realmente é impossível que nós sejamos frutos do acaso. A gente tem menos pessoas no mundo do que isso aqui, muito menos. Então assim, se fôssemos feitos ao acaso, teria um ser humano normal no mundo só um. Todos os outros seriam doentes. Então isso é uma prova de que Deus existe, de que Deus é um ser racional e inteligente e que nos criou pensando em nós. Tá, essa é a primeira parte da aula. Então ele nos criou pensando em nós. Só que ninguém cria alguma coisa à toa, né? Essa mesa aqui. E ele falou assim, deixa eu pegar uma tábua, colocar 4 pés aqui, à toa. Não, ele criou com uma finalidade. A finalidade é ser mesa, colocar as coisas em cima. Uma cadeira. Ninguém falou assim, deixa eu pegar aqui uma tábua, colocar um estofado, colocar 4 pés e... Tem nada para fazer mesmo? Não. Ele criou com uma finalidade.
Tudo ao nosso redor foi criado para uma finalidade. A porta, ela tem uma finalidade. Ninguém falou assim, deixa eu pegar um pedaço de vidro aqui. Não. Tudo foi criado usando a inteligência e foi criado para alguma coisa. E nós também. Deus usou de inteligência para nos criar. E Ele não nos criou à toa, porque Ele estava à toa e não tinha nada para fazer. Não. Ele nos criou para uma finalidade. E descobrir essa finalidade é o que nós precisamos para saber o porquê que nós estamos nesse mundo. E aí agora eu vou para Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, lá no princípio e fundamento, ele fala o porquê que nós fomos criados. Ele fala assim: o homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor e, mediante isso, salvar a sua alma. Nós fomos criados para salvar a nossa alma, foi para isso, ponto. Para servir a Deus nessa terra e, com isso, salvar a nossa alma. Às vezes a gente se vê numa situação de desespero porque a gente vê um caos tão grande acontecendo no mundo, essa pandemia, tudo fechado, os nossos governantes causando assim tanta bagunça, tantas pessoas falindo, empresas fechando, igrejas fechadas, bispos querendo fechar a igreja. Então assim, isso tudo vai angustiando a gente, vai angustiando, e a gente fala, meu Deus, mas para que eu vim nesse mundo? Eu vim foi para sofrer, não é possível. Não, você veio no mundo para servir a Deus e com isso salvar sua alma. Então use isso para salvar sua alma. Essa vida aqui ela é passageira, ninguém veio para ficar. E aí eu gosto muito de citar o exemplo da gestação. Alguém aí de vocês foi criado para morar dentro da barriga da mãe? Não, isso é muito bizarro, né? Vocês foram criados para passar um tempo lá, uma temporada lá, ali 40, 41, no máximo 42 semanas ali dentro. Só para isso. É uma vida totalmente passageira. Ninguém foi criado para aquilo. Aquilo é um processo necessário e para depois vir para essa vida. Só que tem uma coisa. As coisas que acontecem lá dentro da barriga, nessa vida totalmente passageira de 40, 41 semanas, aquilo que acontece lá dentro, ela repercute na nossa vida aqui. Totalmente. Ela traz consequências para a nossa vida. Tanto é que, se por um acaso uma mãe usa drogas na gestação, o filho nasce com um problema. Antigamente, né, o pessoal tomava aquele remédio talidomida, eles não sabiam quantas e quantas crianças nasceram sem braço, sem perna, por conta desse remédio que a mãe tomava. Ou seja, o que acontece dentro da barriga da mãe, mesmo que seja uma vida passageira e que ninguém mais lembra, ninguém lembra como era lá dentro, mas aquilo que aconteceu lá dentro, a forma como você foi alimentado ali dentro, a sua vida ali dentro, ela trouxe consequências para a sua vida hoje em dia. Até assim eu já vi que uma coisa interessante, que se a mãe tá grávida e assiste muito filme de terror, de suspense, leva muito susto, a criança pode ser que nasça insegura, porque aqueles sustos, né, a criança ali dentro da barriga não sabia diferenciar o que era real e o que não era. Então assim, a gente vê que tem, né, relação, apesar de não lembrarmos. E da mesma forma, essa nossa vida ela é passageira. Igual a barriga da mãe, só que é um pouco mais de 40 semanas, né? Ou não, tem gente que é menos de 40 semanas. Mas assim, estamos aqui temporariamente, não sabemos exatamente quando nós vamos para a nossa vida definitiva, só que nós sabemos de uma coisa: isso aqui é uma vida temporária, ninguém veio para ficar aqui, da mesma forma que ninguém veio para ficar dentro da barriga da mãe. E, mais uma coisa, o que nós fazemos aqui tem consequências na vida eterna. A forma como nós vivemos o agora vai gerar consequências lá na frente. Então nós precisamos pensar isso, é a mesma forma. O jeito que a criança leva a vida lá na barriga da mãe, influencia ela aqui, é a mesma coisa. Então é importante que a gente saiba como, e paramos para refletir como eu estou vivendo. Como que eu estou vivendo? Porque você fala assim, eu vou aproveitar, porque daqui uns dias eu morro mesmo, essa vida é passageira. Realmente daqui uns dias você morre. E realmente a vida é passageira, isso tudo você está certo. Mas você não pode viver de qualquer jeito, porque terá consequências na vida futura, na vida eterna, e essa sim não será passageira, sendo uma alegria eterna ou uma tristeza eterna. Então é importante que a gente pare para pensar isso.
Por que eu estou nesse mundo? Eu estou nesse mundo para amar, servir a Deus e com isso salvar a minha alma. Imagina que tristeza você viver aí 20, 30, 40, 50 anos. Cara, pensa, você já viveu, sei lá, 30 anos, é tempo pra caramba. Como assim? Você viveu 30 anos e no final você teve 30 anos para você servir e amar a Deus e 30 anos de oportunidade para você ter tempo de salvar a sua alma. E aí você não se salva. Você vai lá, morre e é condenado. Olha que desperdício de tempo. Então a gente precisa pensar sobre isso. Nós não somos frutos do acaso. Não foi um acaso. Não é um a cada isso aqui de seres humanos, né? Não foi um acaso assim. Foi Deus. Deus te criou usando de razão e inteligência. E Ele te criou não foi à toa, foi para uma finalidade. E essa finalidade é amar a Deus, servir a Deus e com isso salvar sua alma. Não desperdice o seu tempo. Ame profundamente a Deus. E com isso, ame as pessoas verdadeiramente. O amor verdadeiro é querer que o outro vá para o céu. Eu sei que eu amo verdadeiramente aquela pessoa quando eu quero verdadeiramente que aquela pessoa vá para o céu. Independente do que aconteça, eu quero que ela vá para o céu. Então ame verdadeiramente, salve a sua alma e faça de tudo para ajudar na salvação das almas das outras pessoas. É isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. São José de Cupertino, rogai por nós. Santa Zélia e São Luís Martã, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.